E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos aqui de Cgenial. Nesse vídeo nós vamos resolver mais uma equação exponencial. Bom, qual é a equação? Essa aqui que está escrita: 5 elevado a 2x menos 6 vezes 5 elevado a x mais 5 é igual a zero. Eu quero saber quanto vale x. Nós já podemos perceber que não é mais uma equação exponencial tão simples quanto a do vídeo 1 as do vídeo 1 que nós resolvemos. Não é mais uma potência de um lado da igualdade, uma potência do outro. Eu igualo as bases e daí eu igualo os expoentes. Não é simplesmente isso. Mas, como nós vamos resolver? Bom, é um princípio um pouquinho diferente, mas parte da mesma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou também querer deixar as potências que tem o x no expoente, eu quero deixá-las mais ou menos parecidas. Peraí, o que eu quero dizer com isso? Vamos ver aqui. Eu vou dizer que 5 elevado a x elevado a 2 menos 6 vezes 5 elevado a x mais 6 não, mais 5 é igual a zero. Peraí, por que eu disse isso? Bom, vamos se lembrar. Lá de potenciação, nós temos que a potência quando eu tenho a potência da potência, eu multiplico os expoentes. Então, se eu tenho x elevado a 5 elevado a x elevado a 2, isso dá 5 elevado a 2x. Por quê? Porque eu multiplico, o expoente vai ficar 1 vezes o outro, 2 vezes x, que dá 2x. E o que eu tinha aqui? Eu tinha exatamente isso, 5 elevado a 2x. A única coisa que eu fiz foi colocar aqui na forma de uma potência da potência. E a partir disso, o que nós vimos? Eu tenho em dois lugares 5 elevado a x. Nos dois lugares que eu tenho incógnita, eu tenho 5 elevado a x. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o que se chama variável auxiliar. Talvez você já tenha ouvido falar disso em equação do quarto grau, né? Mas esse não é assunto do vídeo. Eu vou usar uma variável auxiliar. Que variável? Eu vou criar. Eu vou dizer quanto é o valor dela. Eu vou dizer que y, que eu estou criando, eu vou dizer que y ela é igual a 5 elevado a x. Isso é verdade. Por quê? Porque é uma variável que eu estou criando. Né? Não está no problema. Eu estou criando e estou dizendo que é o valor de 5 elevado a x. Então o que eu vou fazer? No lugar de 5 elevado a x, eu vou colocar y. Então eu vou ficar aqui y quadrado menos 6y mais 5 é igual a zero. Nós já podemos perceber que aqui nós já não temos mais incógnita no expoente. Nós temos simplesmente uma equação de segundo grau. Então vamos resolvê-la aqui rapidamente. O delta dessa equação vai ser menos 6 ao quadrado, o que dá 36, menos 4 vezes 5, o que dá 20. 36 menos 20, 16. Então y é igual a menos 6, o que dá 6, mais ou menos raiz de 16, que é 4, dividido por 2. O y' vai dar 6 mais 4, o que dá 10 dividido por 2, 5. O y duas linhas vai dar 6 menos 4, que é 2, dividido por 2, 1. Esses são os valores, as raízes dessa equação do segundo grau. Essas não são as raízes da equação exponencial que eu tenho. Não, são apenas as raízes da equação do segundo grau. Mas espera aí, eu não disse que y é igual a 5 elevado a x? Eu disse isso no começo. Né? Eu adotei y como sendo 5 elevado a x. Então isso está valendo para esse problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois valores de y que nós encontramos e vou colocar no lugar de x. A partir daí, nós vamos chegar naquele caso básico de uma potência de cada lado da igualdade. Então vamos fazer isso. Eu vou fazer aqui do lado. Onde nós vamos chegar? Y igual a 5 elevado a x. Então, eu vou colocar o valor de y' primeiro. Então, 5 é igual a 5 elevado, eu vou colocar aqui só como x' para representar que é o valor vindo do y'. Então, 5 é igual a 5 elevado a x. Né? Eu vou até tirar essa linha aqui para não confundir. Esquece isso. 5 é igual a 5 elevado a x. Então, 5 elevado a 1, quando não tem expoente, é 1. 5 elevado a 1 é igual a 5 elevado a x. Então eu posso dizer que x é igual a 1. Já achei uma raiz da equação exponencial. Vamos colocar agora o segundo valor de y. 5 elevado a x é igual a 1. Da onde eu tirei isso? Eu não tinha falado que y é igual a 5 elevado a x. Então, a única coisa que eu fiz foi colocar no lugar de y, colocar 1. 5 elevado a x é igual a 1. Agora, como nós vamos descobrir o valor de x? Lembre que aquele
agora não são mais bases iguais. E aquela relação de igualar os expoentes só vale quando as bases são iguais, diferentes de 0, 1 e maiores do que 0. Então, como nós vamos resolver? Nós sabemos lá de potenciação que, tirando o 0, se eu quero que um número elevado a alguma coisa dê 1, o único jeito é levar esse número a 0. Porque qualquer número, de novo, tirando o 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. Aliás, tem um vídeo disso no Isso é Genial. Se você não entende por que, recomendo que você assista. Então, de novo, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, eu tenho que 5 elevado a 0 é igual a 1. Então, x é igual a 0. Pronto, eu resolvi essa equação exponencial. As raízes dessa equação exponencial são 0 e 1. Então, se você está duvidando de mim, eu recomendo que você coloque esses valores 0 e 1 aqui no começo, no valor desse x e desse x. Você vai ver que realmente vai dar uma igualdade. Porque esse é o jeito de resolver a equação exponencial. Então é isso. Bons estudos, aquele abraço e até a próxima.